Lu Feng informa que seu pai deixou um testamento. Depois do ano novo, se ele ainda insistir em ficar com ele, não será mais membro da família Lu. Mesmo assim, ele diz que nunca vai deixá-lo. Só que por um tempo não poderá lhe dar uma vida boa. Não poderá dar uma mansão para Shen morar, nem comprar carros de luxo. Também não haverá motoristas, assistentes ou faxineiras. Eles terão que fazer tudo sozinhos, e essa não é a vida que Lu Feng queria para ele. No entanto, Shen deixa claro que não precisa de nada disso. Tudo o que ele quer é estar com Lu Feng. Além disso, ele também tem um emprego. Shen se emociona porque Lu Feng está abrindo mão de tudo para ficar ao lado dele. Os dois fazem promessas de nunca deixarem um ao outro enquanto estiverem vivos. Lu Feng declara que Shen é sua família e que gostaria de passar o ano novo com ele. Só que pretende reservar um hotel por perto, para não causar nenhum problema com a mãe de Shen. Shen o abraça forte, ainda mais emocionado, percebendo o quanto Lu Feng o ama e faz tudo por ele. Na véspera de Ano Novo, Shen apresenta Leng como seu chefe. Assim que Shen chega também, fica com a cabeça em outro lugar, observando o irmão brincando tranquilamente com Leng na frente da mãe. Ele começa a imaginar Lu Feng no lugar dele, todos muito felizes. A mãe pede que ele pegue uma moeda na gaveta dela para colocar no recheio de um bolinho. Quem comer o bolinho com a moeda terá sorte e riqueza. Shen pega a moeda e percebe alguns remédios em cima da gaveta. Quando pergunta sobre eles, a mãe tenta desconversar, dizendo que são apenas vitaminas. Shen recebe várias fotos de Lu Feng no hotel. Lu Feng fica ansioso, esperando ele chegar. Como ele não aparece, começa a ficar impaciente, olhando para o relógio. Enquanto isso, Shen e Leng levam a mãe para jogar pôquer, tentando distraí-la para que Shen consiga ir atrás de Lu Feng. Shen sai de fininho e vai ao encontro dele. Lu Feng também corre em sua direção. Quando finalmente se encontram, o alívio é imediato. Eles se abraçam felizes por conseguirem passar a contagem regressiva juntos. Segundo Shen, ele quer passar esse ano com Lu Feng, o próximo e todos os anos seguintes. Lu Feng confirma, e os dois se beijam emocionados e apaixonados. Enquanto isso, Shen e Leng se encontram escondidos da mãe. Eles quase são pegos, mas ainda assim, conseguem passar a noite juntos. Shen só volta para casa de manhã cedo, e a mãe já está acordada naquela hora. Ele inventa uma desculpa que não cola, mas mesmo assim ela deixa passar. Mas fala sobre uma moça que quer apresentar a ele. Shen deixa claro que não tem interesse em conhecer alguém, muito menos em se casar com essa pessoa. Em seguida, Lan surge novamente desejando um feliz ano novo. A mãe a recebe muito animada, ainda mais por ela ser uma garota fina. Lan pergunta se Shen não teria interesse em trabalhar na empresa de sua família. Ela fala sobre o folheto de recrutamento, mas Shen a interrompe para dizer que não quer mudar de emprego e que talvez não mude de emprego por toda a vida. Quando a garota vai embora, a mãe acredita que o filho está saindo com ela e que por isso estava tentando esconder. Só que Shen deixa claro que os dois não estão namorando e que Lan não faz seu tipo. Depois a mãe Shen e Leng vão visitar uma tia. Shen não vai porque pegou um resfriado. Um tempo depois, Lu Feng aparece. Ele diz que ficou esperando até o amanhecer e só subiu depois de vê-lo sair, então não precisa se preocupar. Depois que Lu Feng o alimenta, Shen tenta falar sobre o reencontro da faculdade. Só que Lu Feng o interrompe. Caso seja algo ruim, ele não quer que Shen diga porque o ano novo acabou de começar e ele não quer ouvir nada triste. Ele está realmente preocupado que Shen possa sumir novamente. Shen garante que não vai. Então os dois começam a se beijar, sem pensar em mais nada. Só que a mãe de Shen volta e flagra os dois. Assim que ele percebe, tenta acalmá-la, mas Lu Feng é esculachado, e a culpa cai toda em cima dele. Mesmo assim, ele decide confessar para ela seus sentimentos pelo filho dela, apesar de todos tentarem impedi-lo. E não é só isso. Ele também fala sobre o namoro de Leng com Shen. A mãe fica ainda pior. Agora não é só um filho gay, são dois. Ela não aguenta e passa mal. No hospital, o médico avisa que o problema é grave e que eles devem se preparar para o pior. Os dois se culpam, porque a mãe estava tão doente e nenhum deles sabia. Quando Shen vai vê-la, a mãe começa a fazer drama. Ela diz que quer até fingir que nunca deu à luz a Shen, acreditando que criou 2 filhos para não darem nada. Diz que prefere se juntar logo ao pai deles a ficar vendo os filhos fazendo algo vergonhoso, e ainda acusa Shen de ter influenciado o irmão a seguir o mesmo caminho. Ela mostra todas as suas economias, dizendo que não gastou nem um centavo porque queria guardar aquele dinheiro para o casamento dele. Afirma que criou 2 filhos e acredita que pelo menos um deles precisa ser normal. Shen é o irmão mais velho, mais sensato que Shen. Shen sai da sala abatido, deprimido pela decisão que precisa tomar.
Ele diz a Lu Feng que sua mãe tem um problema cardíaco e que a situação é muito grave. Entre ele e Shen, um dos dois precisa cumprir o dever de filho. Talvez eles devam dar um tempo. De qualquer forma, Shen precisa dar uma resposta à mãe. Lu Feng pergunta o que ele significa para ele. Mesmo que fiquem separados por um tempo, e depois? Seu irmão é jovem, então Shen precisa ser o bom irmão, casar e ter filhos para continuar a linhagem da família. E quanto a ele? Não entende por que Shen é tão atencioso com todos, mas age diferente com ele. Para ele, Lu Feng é sempre a última pessoa em quem Shen pensa, como se ele não fosse o único sacrificando alguma coisa. Lu Feng decepcionou a todos, seu pai, sua irmã, tudo só para ficar com ele. Enquanto isso, Shen prefere decepcioná-lo. Mas Lu Feng acredita que tudo o que ele disse é apenas uma desculpa. Na verdade, talvez ele tenha se apaixonado por outra pessoa. Shen não nega. Ele diz que parou de amá-lo há muito tempo, que nem gosta mais dele. Se ficar com ele é um sacrifício tão grande, então talvez eles devam terminar de vez. Assim, Lu Feng não terá que desistir de nada. Lu Feng o ameaça caso ele diga a palavra terminar, mas Shen repete. Além disso, diz que eles deveriam ter terminado há muito tempo. Lu Feng perde a cabeça. Já que Shen não consegue encarar o irmão e a mãe, ele decide fazer isso por ele. Lu Feng prende Shen na cama e exige que Yixin também termine com o namorado. Caso contrário, eles devem ir até a mãe deles e convencê-la a deixar os dois casais ficarem juntos. A discussão se transforma em uma tragédia. Lu Feng acaba empurrando Yixin, piorando ainda mais a situação. Quando Lu Feng volta até Shen, Leng vai até ele, dá um soco e conta o que aconteceu a Shen. Lu Feng quebrou a perna de seu irmão. O médico informa que o cóccix e o sacro ficam em uma área muito delicada, e que as funções nervosas de Yixin foram seriamente afetadas. Lu Feng acaba saindo como vilão. Mesmo tentando se explicar, Shen não dá ouvidos. Ele pede para Lu Feng nunca mais procurá-lo. O irmão não sente a parte inferior do tronco, mas ele será transferido para um hospital maior para fazer mais exames. Lu Feng percebe de longe que Shen não consegue nem olhar para ele. Então ele tenta fazer a véia ir de arrasta. Quando Shen chega ao local da confusão, a mãe fica desesperada, porque Lu Feng disse que as pernas de Yixin estão paralisadas. Ela passa mal novamente. Segundo Lu Feng, ele só veio para se desculpar com ela e queria assumir a responsabilidade. Mas Shen fica bolado e chega até a ligar para a polícia. Lu Feng fica preso no hospital para não causar mais problemas. Shen passa a noite cuidando da mãe, que já está em um estado bastante debilitado. Na manhã seguinte, recebe uma mensagem de Lu Feng avisando que vai aos Estados Unidos assinar a renúncia de direitos, pois o prazo final é no dia seguinte. Ele pede para Shen esperá-lo e promete que fará de tudo para curar as pernas do irmão dele. Em seguida, Lan faz uma visita ao hospital. A mãe pergunta se ela é a namorada de Shen. Ao ver o estado dela, Lan confirma que sim. Depois, ela pede Shen em casamento para deixar o coração da mãe dele em paz, dizendo que ele conhece Lu Feng cedo ou tarde, ele voltará para ele. A mãe também tenta convencer o filho, dizendo que uma boa moça como Lan é uma em 1 milhão. Então Shen informa que vai se casar com ela. No dia do casamento, Shen aparece de cara fechada, triste, mas, mesmo assim, realiza o último pedido da mãe. E para piorar, Lu Feng recebe até o convite de casamento. Ele fica louco para voltar e exigir uma resposta, ainda mais porque já assinou o acordo. Agora ele não tem mais nada a ver com a família Lu. Mesmo assim, a irmã tenta impedi-lo, dizendo que Shen já está casado e que fez tudo pelas costas dele. Para ela, Shen não o ama nem um pouco. Enquanto isso, o estado da mãe de Shen se agrava. Ela não aceita mais nem os remédios. Ao perceber a infelicidade do filho e que ele emagreceu, pede desculpas e parte dessa vida. Yixin recebe a notícia e fica desesperado, querendo sair da cama, mesmo sem poder se levantar. Shen e a esposa se mudam para outro lugar, e o chip do celular é jogado fora. Leng recebe uma mensagem de Shen, informando que ele se casou e se mudou. Também vendeu a casa e transferiu o dinheiro para a conta do irmão, para ajudar no tratamento dele. Lu Feng volta atrás de Shen, agora sem nada, procurando por ele por toda parte, mas sem sucesso. Só que ele tenta superar, trabalhando, vivendo entre reuniões e cachaça, seguindo os conselhos da irmã. Se quiser realmente controlar a própria vida, precisa aprender a esperar o momento certo, até que suas asas cresçam por completo. Shen e Lan nem dormem juntos. Na verdade, ficam em quartos separados. Enquanto isso, a irmã de Lu Feng presencia o irmão se acabando, sofrendo todos os dias sem poder fazer nada.
Lu Feng olha os vídeos antigos dos dois, como se estivesse se despedindo, e tira o anel do dedo, tentando desistir de Shen de vez para seguir sua vida. 5 anos depois, Shen e Lan decidem se divorciar, percebendo que são muito melhores como amigos. Lu Feng conseguiu se estabelecer financeiramente. Shen até vê uma notícia na TV, mostrando Lu Feng dando uma entrevista e falando sobre sua empresa, agora como um homem absurdamente rico. Shen pede demissão da empresa de Lan e vai atrás de Lu Feng. Chegando lá, é impedido de vê-lo, já que não tem horário marcado. Shen fica tão distraído que acaba atropelando um garoto que estava andando de bicicleta. O garoto acaba quebrando o notebook, que continha arquivos importantes. Shen oferece ajuda para consertar o computador. Enquanto isso, Lu dá uma olhada no currículo de Shen e percebe que ele estava procurando emprego. Quando Shen conserta o computador, Lu retribui indicando uma empresa de tecnologia que está contratando no momento. Ele diz que já enviou o currículo que encontrou no banco de trás. Assim que Shen percebe que a empresa é de Lu Feng, tenta ir embora. Mas Lu já tinha falado sobre ele com Lu Feng, e agora Lu Feng quer entrevistá-lo pessoalmente. Ele recebe Shen de forma extremamente fria, dizendo que achava que se tratava de uma pessoa com o mesmo nome. Mesmo assim, decide entrevistá-lo como se fosse qualquer outra pessoa. Eles falam sobre cargo e salário. Lu Feng também comenta que Shen usou Lu para se aproximar dele. Shen declara que não foi assim, fica inquieto, desconfortável, e diz que não precisa daquele trabalho porque encontrou um novo emprego. Lu Feng então simplesmente pergunta o que ele está fazendo ali. Se não houver mais nada, não quer que Shen desperdice seu tempo, pois tem uma reunião com um cliente logo em seguida. Quando Lu pergunta como foi, Shen diz que não é adequado para trabalhar ali. Depois percebe que Lu e Lu Feng são bem próximos, o que acaba despertando uma sensação amarga de ciúmes. Shen é atraído pela proposta de emprego porque Lu Feng havia pedido que ele fosse até sua casa para conversarem sobre o trabalho. Então Shen decide procurá-lo novamente. Lu Feng o recebe, oferece o suco de laranja de sempre, e Shen informa que veio vê-lo porque queria se desculpar. Lu Feng ignora as desculpas e pergunta se ele não gosta mais de suco de laranja, como se quisesse que Shen bebesse tudo de propósito. Enquanto isso, Shen pede desculpas novamente por tudo que aconteceu 5 anos atrás. Ele diz que naquela época sua cabeça estava em uma confusão. Só que aos poucos começa a sentir o efeito do afrodisíaco que Lu Feng colocou no suco de laranja. Lu Feng pergunta se Shen está vindo até ele agora porque Lan o abandonou, ou se é porque sabe que Lu Feng ficou mais poderoso do que a família dela. Ele se aproxima do ouvido de Shen e diz que quase esqueceu tudo o que aconteceu naquela época. Naquele tempo, Lu Feng realmente não tinha nada em seu nome e não podia se comparar à família de Lan. Então, segundo ele, não era de se estranhar que Shen tivesse mudado de ideia. Shen fez Lu Feng fugir para os Estados Unidos, abandonar tudo e cortar os laços com a própria família. Mas quando Lu Feng voltou para encontrá-lo, Shen já estava casado. Lu Feng pergunta o que Shen realmente quer. Dizer que ainda o ama? Pedir para reacender o relacionamento? Em seguida, arranca o colar com o anel, acreditando que Shen calculou tudo aquilo. Shen fica praticamente implorando para ser beijado, mas Lu Feng só o deixa ainda com mais vontade. Ele tira as roupas dele, e os dois passam uma noite íntima na banheira. Só que Lu Feng age de forma bastante agressiva. A cena é cortada com Shen acordando, tendo alguns flashes do que aconteceu na noite anterior. Depois disso, fica trancado dentro da casa sem poder fugir. Lu Feng volta acompanhado e começa a trazer pessoas para dentro de casa. Embora não fique de verdade com nenhuma delas, tudo é apenas uma encenação para que Shen sofra a mesma coisa que ele sofreu. Em um desses dias, um cara esbarra em Shen. Lu Feng fica puto, mas tenta se controlar e não demonstrar preocupação, fazendo Shen pedir desculpas para o rapaz. Em outra noite, Shen sonha com Lu Feng fazendo promessas de amor, como se os dois estivessem felizes. Enquanto sonha, Shen chama pelo nome dele. Lu Feng vai até ele com um copo de água, já que fazia tempo que não via beber nada. Quando Shen tenta tocá-lo, Lu Feng se afasta rapidamente e pergunta qual é a sensação de vê-lo tendo intimidade com outros homens todos os dias. Pergunta se dói, mas também questiona que direito Shen tem de se sentir magoado. Lu Feng diz que olhar para o rosto de Shen agora realmente o faz perder o apetite. Shen pergunta por que ele o mantém preso então. Era só deixá-lo ir porque aquilo é cárcere privado. Lu Feng simplesmente pede para ele chamar a polícia, porque não é como se já não tivesse feito isso antes. Ou então pode esperar Lu Feng dormir e tirar sua vida, porque de qualquer forma, o jeito como ele vive agora não é diferente de estar morto. Ele pega uma tesoura e pede para Shen enterrá-la em seu pescoço.
Assim, Shen estará livre e Lu Feng também. Mas Shen claramente não é capaz de fazer isso. Depois que Lu Feng vê algumas fotos de Shen com Lan, fica bastante chateado e acaba chamando seu funcionário para beber. Mais tarde, chega bêbado chamando por ele e começa a agarrá-lo na cama. Lu Feng pensa que talvez, se eles ficarem juntos mais uma vez, se ele tocar o corpo de Shen e perceber que ele não é mais tão bom de cama, talvez consiga deixá-lo ir. Shen pede para ele parar, mas Lu Feng perde ainda mais a cabeça, dizendo que Shen deveria ficar feliz por ele ainda estar disposto a tocá-lo. Será que ele não imagina que talvez Lu Feng esteja se apaixonando por ele de novo? Lu Feng não quer saber e o beija. Rola até mordida. Enquanto ficam naquela pegação, Lu Feng diz que durante todos esses anos em que Shen estava por aí se divertindo, havia alguém esperando por ele o tempo todo, vivendo como um morto-vivo. Ele chama pelo nome dele algumas vezes. Segundo Shen, a dureza do passado de repente se suavizou. Aquelas rachaduras pareciam ser apenas uma ilusão, como se as mágoas daqueles anos nunca tivessem se acumulado. Como se Lu Feng pudesse ser como antes, se entregando sem reservas. Percebe que desejo e perdão nunca são determinados pela razão. E naquele momento sente muita falta dele. Só que de repente Shen percebe uma câmera filmando os dois. Então entende que no fim das contas todas aquelas carícias e todos aqueles beijos eram falsos. Lu Feng só queria fazê-lo sofrer. Hoje, Lu Feng pede para seu funcionário trazer o homem mais bonito. Shen se sente cada vez mais perdido nessa situação. É então que acontece a cena da banheira. Lu Feng olha as câmeras de segurança e nota que Shen não está em lugar nenhum. Os funcionários também informam que ele não saiu. Quando Lu Feng entra para procurá-lo, encontra Shen dentro da banheira meio mole e debilitado, aparentemente doente. Lu Feng fica furioso e pergunta se ele está tentando tirar a própria vida. Se quer fazer isso, que pelo menos não faça na banheira dele. Mesmo assim, Lu Feng acaba pegando Shen outra vez. Os dois permanecem ali por um tempo, em silêncio, presos naquela sensação pesada e desconfortável. Shen fica completamente abatido, exausto emocionalmente. Lu Feng e o sobrinho saem para jogar tênis. Shen fica solitário, deixado para trás como se tivesse sido esquecido. Quando Lu Feng volta, Shen pergunta se já não está na hora de deixá-lo ir, se ele já não se vingou o suficiente. Afinal, não lhe restou mais nada, sua mãe, seu irmão e as pessoas próximas dele, todas se foram. No entanto, isso não comove Lu Feng nem um pouco. Ele diz que foi justamente por causa dessas pessoas que Shen o deixou. Além disso, deixa claro que não vai permitir que ele vá a lugar nenhum, vai fazer Shen ficar ao lado dele para sempre. Lu Feng mantém uma relação íntima constante com ele, mas, nesses momentos, costuma ser agressivo, conduzindo tudo do jeito que quer e ignorando completamente o desconforto dele. Aquele vídeo íntimo dos dois, Lu Feng havia enviado para Lan. Depois disso, ela vai até a casa dele. Shen aparece abatido, emocionalmente confuso e claramente pressionado pela situação. Lan percebe seus machucados e imediatamente confronta Lu Feng, dizendo que os dois são praticamente estranhos, e que mesmo assim, ele tirou o celular de Shen e o trancou naquela casa. Lu Feng fica tipo, completos estranhos? Então pede para Shen dizer à esposa o que exatamente Lu Feng é para ele. Em seguida, Lu Feng acaba beijando Shen na frente dela, como se quisesse marcar território. Depois do beijo, diz que Lan não faz ideia do que os dois já fizeram juntos. Eles estão juntos desde os 18 anos e dormem juntos desde aquela época. Lan perde a cabeça, saca uma arma e atira na direção de Lu Feng. Mas quem leva a bala é Shen, que entra na frente dele. Nem ele mesmo sabe por que fez isso, já que acredita que deveria odiá-lo. Shen é levado para a emergência. Enquanto isso, Lan fica desesperada com medo de que ele não sobreviva e culpa Lu Feng por tudo. Ela explica que 5 anos atrás, foi ela quem forçou Shen a se casar com ela. Nada aconteceu entre os dois. A pessoa que Shen sempre amou foi Lu Feng, mas ele é egoísta demais para enxergar isso. Lu Feng se arrepende amargamente. Shen entra em coma e Lu Feng passa a visitá-lo todos os dias. Conversa com ele, contando inclusive que finalmente conseguiu adquirir o maior concorrente de sua empresa. Agora, o valor de mercado de sua empresa é o mais alto da província. Lu Feng diz que não importa o que queira fazer ou obter, ele sempre consegue. Exceto Shen. Não importa o que faça ou o quanto se sacrifique, no final ainda não consegue tê-lo. Lan volta ao hospital e pede desculpas a Shen ao ver o estado dele. Enquanto limpa o corpo dele, Lu Feng fala com ele porque o médico disse que ele consegue ouvir. Ele diz que quando soube que Shen havia se tornado marido de outra pessoa, perdeu toda a razão. Fez aquelas pessoas fingirem estar com ele apenas para provocá-lo.
Na verdade, Lu Feng não gosta de homens. Shen é o único de quem ele gosta, o único que ele quer. Ele pede para Shen acordar. Mesmo que acorde dizendo que o odeia, tudo bem. Lu Feng só quer ouvir sua voz. Enquanto isso, Leng passou todo esse tempo investigando, procurando pelo paradeiro do irmão de Yixin, mas não tem nenhuma pista. Por volta de 3 meses em coma, Lu Feng corta maçãs do jeito que Shen gostava de comer e pede para ele acordar logo. Diz que se Shen acordar, eles nunca mais vão se separar. Todos os dias dos namorados que Shen quiser celebrar, branco, verde, qualquer um, vai comemorar com ele. Lu Feng acaba cortando o dedo e nessa hora, ouve a voz de Shen chamando seu nome. Ele finalmente acorda do coma e a primeira coisa que vê é Lu Feng em sua frente. Ele abre uma cafeteria e, durante o trabalho, Lan vai vê-lo, pede desculpas por tudo, e fica claro que não há rancor entre eles. A amizade continua em pé. Shen devolve o dinheiro que Lu Feng gastou com ele no hospital. Em seguida, Lu Feng pede para ir ao banheiro. Chegando lá, a lâmpada queima, e ele se oferece para trocar. Depois disso, pede para Shen preparar um macarrão para ele. Os dois voltam a comer juntos como faziam antigamente, mas permanece uma sensação de relação indefinida. Lu Feng até tenta dizer alguma coisa, mas muda de ideia. Antes de ir embora, avisa que hoje é dia dos namorados. Então abre uma caixinha com o anel e o deixa nas mãos de Shen, dizendo que vai esperá-lo. Outro dia no restaurante, por coincidência, Shen encontra seu irmão, agora bem e curado das pernas. Os dois colocam o papo em dia, embora Shen não diga exatamente o que aconteceu com ele durante todo esse tempo. Yixin informa que tentou procurar por ele durante todos esses anos, mas, desde que a mãe dele se foi, não teve mais notícias. Ele descobre que Shen se divorciou. Ele pergunta se, durante esse tempo, Shen teve contato com Lu Feng. O irmão mente, dizendo que não. Então Yixin pede para Shen não culpar Lu Feng por tudo. A morte da mãe foi causada pela doença dela. E quanto ao que aconteceu com ele, admite que provocou Lu Feng. Ele não teve culpa. Além disso, ele diz para Shen que ninguém consegue ser bom o tempo todo, nem agradar todo mundo o tempo todo. Ele precisa aprender a ser um pouco mais egoísta, aprender a viver por si mesmo e parar de tentar agradar todo mundo. Depois, pede para o irmão ir embora para o exterior com ele. Quando chegam ao café, encontram Lu Feng já esperando por ele. Assim que vê o irmão ao lado dele, o rosto de Lu Feng fecha na mesma hora, claramente irritado. Afinal, toda vez que ele aparece, parece ser para tirar Shen dele. A situação piora quando Shen descobre que Lu Feng sabia onde seu irmão estava o tempo todo, e mesmo assim, mentiu sobre isso. Enquanto isso, Lu Feng já imagina que ele veio para levar Shen embora de vez. No meio da tensão, Shen pergunta diretamente se ele realmente não pretende deixá-lo ir pela expressão dele. A resposta já parece óbvia.